Tá na hora da gente ficar por dentro das notícias que foram destaques no Ministério Público Federal esta semana. Está no ar o Redação MPF. O Ministério Público Federal se reuniu em Brasília com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e representantes dos Ministérios Públicos da Colômbia, do Paraguai e do Peru para compartilharem experiências e discutirem estratégias de cooperação internacional em casos que envolvam principalmente tráfico de pessoas, drogas e outros produtos pelos rios Amazonas, Paraná e Paraguai. Na oportunidade, o MPF brasileiro destacou a recente criação na instituição da Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Migrantes, que ficará responsável em combater os crimes dessa natureza na esfera judicial e nas investigações policiais. Em Minas Gerais, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região seguiu um entendimento do MPF e manteve sentença que obriga o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a adotar medidas emergenciais para evitar o rompimento da barragem da Caatinga, que apresenta alto risco de colapso. Localizada no município de Bocaiúva, ela fica em área de posse do INCRA, que implementou um projeto de assentamento na região e tem responsabilidade pelo monitoramento e também pela conservação ambiental do entorno, já que a área é de preservação permanente. No Pará, o MPF enviou uma recomendação aos Correios e também ao município de Marabá para que regularizem o serviço postal da cidade, já que pelo menos 8 bairros não têm sido atendidos. Segundo os Correios, o problema está na falha da estrutura urbana. No documento, o MPF pede também que um grupo de trabalho interinstitucional seja criado com o objetivo de debater, propor e implementar medidas objetivas, como caixas postais comunitárias, entre outros pontos. O município de Marabá e os Correios devem, no prazo de 30 dias, apresentar o cronograma de execução dos trabalhos ao MPF, podendo ser responsabilizado judicialmente em caso de omissão. O Ministério Público Federal denunciou no Maranhão as péssimas condições de infraestrutura do prédio do Centro de Criatividade Odílio Costa Filho, localizado no Centro Histórico de São Luís, em área de tombamento da União. A denúncia foi apresentada após idas do MPF ao local. O prédio, que está fechado e sem segurança, foi recentemente alvo de vandalismo, furto de objetos e destruição de estrutura. E foi encaminhado um ofício para o IPHAN, do Estado do Maranhão, por meio de suas secretarias de Educação, Cultura e da Casa Civil, requerendo informações sobre as questões de manutenção e segurança da área histórica. Considerada a maior Assembleia dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre esteve em Brasília na última semana para apresentar ao governo federal as reivindicações e demandas dos povos originários. O MPF esteve presente e você confere agora na reportagem da Madeleine Machado um balanço desse encontro. O acampamento Terra Livre, ou simplesmente ATL, como ficou conhecido, reuniu cerca de 8.000 pessoas este ano em Brasília, com o título Nosso Marco é Ancestral, sempre estivemos aqui. Marchas pelo centro da capital marcaram a presença dos povos indígenas na cidade. Em um deles, no penúltimo dia de encontro, um grupo de 40 lideranças indígenas de todas as regiões do país foram recebidas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Saímos com um pouco mais de esperança também, mas cobramos do presidente Lula que efetive a demarcação dos territórios indígenas, que fortaleça o Ministério dos Povos Indígenas, porque é uma prerrogativa única e exclusiva do governo federal demarcar as terras indígenas. O texto constitucional de 88, ele garante o direito da demarcação dos territórios originários dos povos indígenas, e o decreto 1775 determina que é o governo federal que tem que fazer o rito de demarcação das terras indígenas. Em resposta à principal reivindicação do grupo, foi anunciada a criação de uma força-tarefa governamental para tentar destravar processos de demarcação de terras pendentes de homologação presidencial. Então, a gente vinha sofrendo essa ameaça do nosso direito, do nosso território, e a gente
continuamos assim fazer esse encontro a nível nacional com todos os povos do Brasil para a gente reivindicar os nossos interesses, que é a nossa demarcação. Há 20 anos, o acampamento Terra Livre reúne indígenas de todas as partes do país, normalmente no mês de abril, para, juntos com representantes do poder público, discutirem as necessidades dos povos. O mais importante deles é o direito à terra e uma das principais preocupações, a tese do marco temporal. Depois de ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a discussão de um projeto de lei sobre o assunto chegou ao Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, se discute se os povos indígenas teriam ou não direito à demarcação de terras que estavam ocupadas por eles no momento da promulgação da Constituição em outubro de 1988. Essa luta é nossa também, né, porque é um mandamento constitucional terminar as demarcações de terras indígenas. Desde o início, o ATL é uma proposta que tem o apoio do Ministério Público Federal e o caminho é que a gente esteja cada vez mais inserido nesse movimento. A campanha deste ano do Ministério Público Federal, Indígenas no Plural, foi ao encontro do momento de diálogo dos povos indígenas no ATL. A gente ainda fica preso a esse estigma de outras pessoas acharem que somos menos profissionais técnicos do que outros. E às vezes temos que lutar cada vez mais, mostrar 2, 3 vezes mais que temos a mesma capacidade técnica, né, como qualquer outro profissional, porque chegamos até aqui com bastante luta. Para o professor de Química, poder levar para sua aldeia o conhecimento adquirido nos bancos da faculdade foi de grande relevância para o seu povo. Eu tenho um conhecimento tradicional, conhecimento do povo, né? E aí acabei também aprendendo o conhecimento do não indígena, né? Para associar e também aprender para conseguir competir com ele também. E o Redação MPF fica por aqui. A gente se encontra. Até mais. Tchau.